Gênesis 32, mesmo assentados. Uma coisa mais, não há privilégio maior do que, claro, depois da salvação, do que falar desta salvação por meio das Escrituras. Versículos 32, versículos 22 ao 32, por favor. Gênesis 32, versículos 22 ao 32. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este, que é um anjo, que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol. Vamos juntos ler o 31? Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. O sol nasceu. Numa noite que dure para sempre. Numa noite que dure para sempre. Neto de crentes, filho de crentes, criado num lar evangélico, cristão, mas eram qualquer crentes, o avô e o pai? Não, eram líderes de clã, portadores da promessa, por quem Deus resolveu se manifestar a tantas nações. Abraão, Isaac, filho de crentes e neto de crentes que tinham poder para abençoar. Deus lhes conferiu esse poder. Este homem, vivendo nesta casa, tendo todo este pedigree espiritual, respeito social, andava pugentemente regalado de todos os benefícios, sai fugido da sua casa por conta do seu irmão, e vai lá para Padã Arã, ser empregado dos outros, até que o tempo passa, ele pensa que não tem coisas a serem acertadas com Deus, não tem pendências, até que chega nesse momento aqui, que Deus resolve acertar contas com ele. Ele jamais podia imaginar que a vida não era somente trabalhar, juntar, ter. Este homem, neto de crentes, filhos de crentes, perdeu a noção do que viria a ser esse tipo de homem nascido nestas casas,
tendo habitado nessas tendas. Esqueceu. Ele achava que a vida lhe tinha como proposta ser um homem natural. O que é um homem natural? Repito, só trabalhar, casar, ter filho, juntar dinheiro, ser vitorioso, ter uma empresa próspera. Mas esqueceu que Deus, com ele, tinha algo muito maior do que isso. Por que ele teve que passar pelo Val de Jaboque e aconteceu essa cena? Porque ele precisava retomar a sua posição espiritual. A eternidade já tinha se esvaído de Jacó. Isso não acontece somente com Jacó, não, acontece com qualquer um de nós, nas melhores famílias, nas melhores e maiores igrejas. É um momento que parece que nós nos tornamos naturais. Vivemos em função de trabalho, faculdade, escola, né? O negócio é somente orar para que as cabras deem cria. Ele viveu esses 20 anos ali, empreendendo, construindo, tendo, amealhando, negociando, tratando. Me lembro uma vez que Jacó mudou o salário dele. Olha como é que o homem vai se tornando um homem empreendedor e natural. Diz o seguinte: olha, teu salário vai ser todos que nascerem listrados. Sabe o que ele fez? Pegou uma vara de álamo, descascou, fez listras nela, colocava lá perto da pia onde o gado... Eu não sei onde é que esse cara aprendeu engenharia, né? Essa engenharia genética, né? Ele botou ali, o gado vinha beber água, olhava aquelas varas de álamo listradas, riscadinhos, né? Ele tirou cascas e o gado nascia, emprenhava e nascia listrado. Ele olhava para aquilo e dizia: cara, eu sou o cara mesmo, sem ter feito uma faculdade, tudo que eu coloco a mão dá certo. E dava mesmo, tudo que ele colocava a mão dava certo. Negociando com o maior negociador da época, Labão. Negociar com Labão não era fácil, gente. Você já tentou negociar com gente que sabe do que está fazendo? É aquele gente que parece que recebeu uma vocação de ser somebody love. Você acha mesmo que uma pessoa consegue crescer na vida, financeiramente, seus negócios, sem que ele conheça tudo daquilo que ele faz, do seu segmento? Ele tinha fama, Jacó tinha fama de ser driblador, mas ele encontrou alguém superior a ele. Labão. Todo mundo um dia encontra com Labão. E aí ele vai negociando com Labão, sabe? E Labão ganhando vantagem em tudo. E Deus vai lhe abençoando. E paralelamente, as suas mulheres vão embuchando, embuchando, embuchando. Era um dentro, um fora, um dentro, fora, um dentro e fora. Viu, Jaqueline? Dentro, fora, um dentro, fora, um dentro, fora. Né? E está dando tudo certo. E cada vez mais o gado crescia, cada vez mais seu tesouro engordava. Cada vez mais as palavras que saíam da boca dele eram persuasivas. Cada vez mais as coisas iam funcionando, cada vez mais ia para frente, cada vez mais crescia. Como pessoas hoje, né? Montam uma academiazinha pequenininha, daqui a pouco a coisa estoura, né? Como o Manel que eu conheci, botou pastel com caldo de cana, o negócio explodiu. Ela começa a vender moto, 2 motos, daqui a pouco explode, né? Ela começa a tratar de questões capilares, daqui a pouco o negócio explode. Peças de caminhão. Como é que pode? Trabalho para um grupo que hoje, com certeza, todas as empresas do grupo devem bater mais de 50 bilhões de dólares, valor de mercado. O camarada começou com um caminhão,
Grupo Simpar. Eu sou com um caminhão. Como é que pode isso? A camarada bota ali, né? Como Eike Batista, a mineradorazinha, garimpar, grimpou, se tornou o 8º homem mais rico do planeta, na época, né? E a gente nessa de dar certo aqui, dar certo ali, você pega um pastor, por exemplo, começa ali com 2 membros, daqui a pouco, meu irmão, em 10 anos, o cara tem, como eu vi um dizer, ontem, eu vi ele dizer, olha, quando eu assumi a minha igreja, nós tínhamos 12 mil membros, né? Agora já estamos com mais de 135 mil membros em todo o Brasil. Doido, né? É muito membro. Não sei quantos que tem aqui, não sei, aqui na igreja, 450, 600 membros, não sei. Eu já fico meio zureta da cabeça, ainda mais 100 e poucos membros, Rafael, já pensou? Aí nessa de Deus estar abençoando e tudo que bota a mão, cresce, a gente paralelamente, paradoxalmente, por assim dizer, vai perdendo a eternidade vai se esvaindo. E aí aquele indivíduo que outrora orava por tudo, já não precisa mais orar, porque tudo que eu boto a mão, já tem a bênção de Deus. Para que ler? Eu sei o que pregar, né? Está tão distante de Deus que tem um momento que ele chega e pensa, para que ter a palavra de Deus se eu sei o que dizer na hora certa? Para que pedir confirmação de Deus se eu oro e a coisa acontece? E aí ele não sabe que nessa de crescer, ele está crescendo e está se tornando um homem natural. E quando você vai se transformando num homem natural ou numa mulher natural, a eternidade vai embora. Vai paralelamente ou paradoxalmente também se esvaindo. Quando está nos seus negócios, não consegue dormir. Não consegue. Olhos abertos, se for até de madrugada, ele vai. Agora, chegar na igreja, recebe a cura do alto na hora, a cura da insônia. Fica curado. Como um pastor não, irmão, às vezes diz, pastor, Deus me curou da insônia. Meu filho, Deus é eu, né? Foi lá na igreja que Deus me curou da insônia, pastor, é mesmo? Pastor, um dia eu estava em casa, na nossa igreja, mas foi lá em casa, eu botei um dos seus sermões, dormi, pastor, que é uma maravilha. Falei, palavra consoladora é essa, né? Consoladora. Aí dá uma agonia, demora demais. Qualquer louvor se estende demais, canta demais, fica em pé demais. Aí vem esse pastor com essa pregação espada. Já viu que a pregação espada é chata e longa, comprida demais. Mas sabe por que isso? Porque você foi se ocupando tanto, que a eternidade foi se esvaindo de você, e Deus pode fazer ecoar, estrugir aqui trovões, e fazer relampejar aqui, e você não está nem aí. Teu grande gozo, teu grande prazer, a exemplo do neto de Abraão e filho de Isaac, Jacó, teu negócio é qualquer coisa longe daqui. Quando você iniciou, você não fazia conta para congregar. Agora você pega a sua passagem e diz, se eu for para o culto tantos dias, eu gasto tanto de passagem, né? O tempo bom era aquele, meu Deus. Lembra, Cláudia? Que a gente começou nossa igreja, sei lá, tipo daqui para Macaé, não me lembro a distância, né? E a gente acabava o culto, a gente ficava sempre na frente da igreja, conversando com todo mundo. Aí quando saía todo mundo da igreja, a gente ia lá no carro, sei lá, uma praça de estudante, encontrava mais uns 5, ficava conversando até 10h30 da noite. Aí daqui a pouco eu olhava para a Avenida Mirandela, avenida longa, né, Gilmar? Tinha que sair andando porque eu não tinha dinheiro para poder pagar passagem. E eu lembrava, cara, via aquele desejo, estou cansado. O que eu fazia antigamente?
Para quem não sabe, não é tão antiga, antigamente você pegava a condução, você entrava pela porta de trás, pagava a passagem e descia pela porta da frente. E entre a roleta ou catraca e o fundo do coisa que você entra, tem um banquinho. Eu ficava ali até perto de casa. Quando eu chegando perto de casa, eu metia a mão naquela porta, abria e pulava por ali mesmo, sem pagar a passagem. Mas agora eu sou crente, eu não posso fazer isso. Deus, 10h40 da noite, 11 da noite, eu tenho que pegar toda essa avenida. Eu pegava aquela avenida e vinha contando poste, eu e a Cláudia, e o suor descendo. Imagina, dezembro e janeiro. E a bichinha caminhando comigo. Ali eu não sei se ela até tinha medo de perder Jesus ou me perder. Eu sei que algum dos dois ela tinha medo, né? Se ela não me seguisse, ela sabia. E ia. A gente chegava lá exaurido, mas feliz. Mas depois chega um dia que a gente cresce, né? A gente cresce intelectualmente, socialmente, financeiramente. E agora a gente faz continha. Aquela continha que outrora você não fazia, né? Bom, peraí, combustível, se eu botar semana, for 2 dias na semana, é muita. Deus, sabendo disso, sabe o que faz? Propõe um val de Jaboque para a gente. Todo aquele que Deus salvou, cedo ou tarde, tem que passar por um val de Jaboque na vida. Todo aquele. Esse val de Jaboque é aquele momento em que só você deve enfrentar. Diz o texto sagrado. 2 coisas aí são para que a gente medite. O primeiro é que era de noite. Foi uma noite toda de luta, de angústia. Segundo é que ele ficou sozinho. Ninguém pôde ficar com ele. O texto é explícito em dizer que passaram as mulheres, passaram os filhos, e tem mais um detalhe que passou ali: passaram todos os seus bens, ficaram só Jacó, a roupa do corpo, uma consciência e um desejo de viver, porque ele estava perto da morte. Repita comigo: ele estava perto da morte, sentiu o cheiro da morte. Meu irmão vai me matar, e eu não posso enfrentar isso sem acertar as contas com Deus antes. Val de Jaboque. Eu dou graças a Deus pelos vals de Jaboque que nós caímos, porque por nós mesmos a gente não enfrentaria. Eu dou graças a Deus por essas noites solitárias que às vezes nós somos submetidos e somos obrigados a vivenciá-las. E mais ainda, eu dou graças a Deus porque muitas das vezes nós estamos sozinhos. Porque se Jacó ficasse com a mulher podia ali acariciar e talvez ele ocupasse um lugarzinho que só pertence a Deus. Imagine seu filho José, porque ele era extremamente apaixonado. Se ficasse ali aquele garotinho, aquele cheiro de criança, sabe? Aquele sorriso banguelo, ou talvez 6, 7 anos de idade, meu filhote, filho da mulher que eu amo, de Raquel, minha amada Raquel. Tinha ninguém para lhe consolar, nem um cachorro ficou com Jacó. Você está aqui nessa noite, você precisa saber, todo mundo que Deus ama e que tem plano de salvação, cedo ou tarde vai enfrentar um val de Jaboque na vida. Vai enfrentar uma noite insone. E esta noite aqui, de angústia e de luta, pode significar 3 anos na vida de muitos de nós. Pode significar 5 anos mandando currículo e nada acontece. Pode significar 15 anos lutando por um casamento que não saiu da mesma. Pode significar cada dia mais o filho que se rebela e deliberadamente escolhe seus caminhos, e um deles é o caminho da ofensa, e te dá tapas, sopapos na cara, não fisicamente, mas moralmente. Esta noite, atravessada pelo val de Jaboque, pode significar a vida
de angústia de muitos dos que aqui estão. Qual val de Jaboque você tem enfrentado? Que luta você tem enfrentado? Que batalha, que peleja você tem enfrentado? Está sozinho? Está escuro? Está difícil de ver? Está. Se por um lado destaca a solidão dele, o medo de um perigo iminente, morte iminente, melhor dizendo, e ser escuro, glória a Deus, diz o texto sagrado que Deus estava ali, aleluias, Deus estava ali. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Você pode estar passando o pior momento da sua vida, Deus está aí contigo, aí contigo, aí contigo, Ele está aí contigo. Não tinha mulher para conversar, não tinha amigo, somente Ele e Deus, até que Deus se apresenta, e Ele não entende como sendo inimigo dele, Ele olha e diz, essa é a minha chance, essa é a minha chance, coisas devem mudar hoje, e eu estou aqui, na fúria de uma leoa parida, para dizer a você que o teu Deus, o meu Deus me enviou aqui, para dizer que Ele está aqui para transformar coisas na sua vida, Ele está aqui por ti, diga, Ele está aqui por mim, aleluia, glória a Deus. Verso 24 fala essas duas coisas, ficou só, foi uma noite de luta, noite de luta. Verso 24, ficando ele só, e lutava com ele um homem, lutava com ele, aí que olha assim, pensa que o homem, esse varão, esse anjo era adversário, não, estava lutando com ele, não estava lutando contra ele, está lutando com ele, está gerando nele chance dele ter coisas mudadas aqui dentro. Você está entendendo que Deus não é contra você como você pensa que Deus é contra você? Você não vale nada, você traiu Jesus, você apunhalou, mas ainda assim Ele luta por você. Glória a Deus e glória a Deus. Quantas promessas você não fez que você não cumpriu nenhuma delas? Quantos votos você não fez e que não deram em nada? Começa o ano, você fala o seguinte, esse ano eu vou buscar mais. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Não, agora eu vou ser dizimista, Deus, eu faço um voto contigo. Olha, Senhor, mudou alguma coisa? Não mudou nada. Não, Senhor, meus olhos não vão mais olhar Big Brother. Não mudou nada. Não, Senhor, não vou mais andar pelado. Não mudou nada. Não, Senhor, esse ano eu não vou mais arranhar a cara do meu marido. Você continua a mesma vespa de sempre. Não, esse ano eu não vou mais brigar com minha mulher. O que mudou? Não mudou nada. Eu não estou aqui para dizer que você deva continuar assim, que Deus vai te abençoar. Só estou aqui para dizer para você, à luz desse texto, que Deus está lutando por você. Aleluias. E a luta por você é com você mesmo. Ele se agarra. E aí, você vê que no final, Jacó é transformado. Agora, essa vitória vem, como é que ela vem? Tome cuidado, que aqui vai um negocinho aqui, né? Deus transforma nossas vidas, não é quando nós temos resposta para tudo. Não é não. Viu aquela fase que você está passando, é Celso, que você diz, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Me dá resposta.
E tome cuidado, que nem sempre essas coisas de transformação, de mudança, de vitória de Deus para as nossas vidas, vem com respostas dos dilemas, das indagações, das interrogações que surgem dentro de você. Glória a Deus. O texto sagrado, veja o que diz. O verso 27. Jacó quer uma resposta, ele faz uma pergunta. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele o varão até que a alva subia. Cadê o versículo que eu te pedi, minha filha? Deixa eu voltar aqui então. Verso 27. O que Jacó faz? E disse-lhe: qual o teu nome? Melaziano, peraí, volta aqui, nem aqui não. Me desconcentrou aqui. Verso 29. Jacó faz uma pergunta, né? Diz o seguinte: olha, qual o teu nome? Me diga qual é o teu nome, eu preciso saber o que está acontecendo comigo. O que o anjo diz responde para ele? Por que está perguntando pelo meu nome? Por que você está perguntando pelo meu nome? Vocês conseguem perceber que esta pergunta, normalmente nós fazemos para nós ou para Deus, quando tudo está tumultuado? Meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Você tem que entender que essas coisas mudam em nós quando nós entendemos que nós não teremos resposta para tudo na vida. Como a menina, aqui nessa igreja tivemos 2 pessoas que tinham seus respectivos pais, né? E os pais morreram, um com 80 e poucos anos, outro com 60 e poucos anos. Aí, ela, uma menina, devia ter 30 e poucos anos. Por que meu pai morreu? Por quê? Porque era a pergunta mais recorrente dela. Todas as vezes que ela me via, que eu tentava consolar. E eu tentava dar explicações, minha filha, por isso. O outro era um senhor de 60 e poucos anos, que tinha um pai de 80 e poucos anos, e o pai morreu. Ele era um engenheiro, o filho. E ele, todas as vezes que acabava o culto, eu via ele triste: meu filho, o que está acontecendo? Eu não entendo porque que meu pai morreu. O senhor pode explicar? Fiquei uns meses tentando explicar o porquê que o pai dele morreu. Mas ele não se conformava com essas respostas que eu dava. E aí chegou um tempo que eu descobri que eu que estava errado. Quando eu me cansei um pouco, eu falei: Senhor, não adianta explicar certas coisas. Aí quando ele e ela também me perguntaram, eu já estava um pouco saturado. Porque eu sei que quando as coisas desandam, a gente quer resposta às nossas perguntas, né? Por que Deus permitiu? Por que meu filho morreu? Por que meu marido me deixou, eu sou tão crente? Chegou a hora que eu falei para ela, e depois repeti para o outro, falei assim: olha só, minha filha, plantas morrem, lâmpadas queimam, pneus furam, camisinhas rasgam, mulher fica chata, homem fica chato, e teu pai morre, pomba. Entendeu? Eu não tenho explicação. Quando não se tem explicação para a coisa, entender que certas coisas não mudam em nós, porque a gente tem resposta de tudo. Pelo contrário, quando isso acontece, é Deus que faz a pergunta: qual é o teu nome? Quem faz a pergunta é Deus. Foi isso ou não foi que ele falou para Elias? Estava cheio de confusão na cabeça. Deus não explicou nada para Elias. Elias que tenta explicar para Deus. Estava lá na caverna, querendo resposta, um montão de coisa. Deus disse para ele, se aproxima fazendo a pergunta: o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui? Tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor nosso Deus.
porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derrubaram teus altares, mataram teus profetas, a espada, eu estou só. Por 2 vezes Deus pergunta o que está fazendo aqui, e Ele quer dar uma aula de teologia para Deus. Não tem resposta para muitas coisas na vida. Olha, gente, há uma inimizade declarada do dinheiro comigo. E eu já tentei fazer as pazes com o dinheiro. Chamei ele e falei, cara, vamos tentar pelo menos ser simpáticos um com o outro, né? Não dá para você ser um pouquinho meu amigo, o dinheiro fala comigo, eu não quero amizade contigo. Falei, mas eu sou pastor, mas eu não quero amizade contigo. E às vezes com uma pessoa que nem é pastor, ele quer amizade com ele, e tudo ele tem. Como é que pode isso, gente? Como é que pode? Não tem explicação. E eu desisti dessa de querer explicar tudo na vida. Ah, meu Deus, por que meu cabelo caiu? Caiu porque tu tinha, se não tivesse não caía. Não é? Por que morreu? Morreu porque estava vivo. Eu gosto muito da filosofia dos simples, sabe? Filosoficamente falando, as pessoas mais simples têm as respostas mais filosoficamente profundas. Por que caiu? Porque estava em pé. Por que morreu? Porque estava vivo. Aí basta você visitar a comunidade ribeirinha, né? Aqui, camarada perde um filho, desespera, não quer mais servir a Deus, fica cheio de interrogação. Vai lá na comunidade ribeirinha, pega o barco, passa por ali, encontra a Dona Isolda. Estou falando em tese. Entrevista a Dona Isolda. E aí, como é que está? Tudo bem? Lavando roupa na pedra do rio, né? Esqueci o nome do rio. A trouxa levando, aí vai caminhando com ela. Quantos filhos a senhora teve? 18. E todos estão vivos? Não. Só morreram 11. Tem 7. É que pode isso, gente. Tinha 18, morreram 11. Ela diz, só morreram 11. Mas tem Ananias, Misael, Azarias, Zacarias, Virizias, tudo vivo, está tudo vivo. E ela vai caminhando. Aí uma que perde, quer desviar, quer amaldiçoar Deus, quer resposta para quando não tem resposta. Eu não sou pastor. Hoje mesmo com esse frio, tirei a roupa para tomar banho, né? Vocês olham assim, eu falei, está saradinho, mas quando eu tiro assim, fica assim, sabe? Sabe aquele dia que você está para baixo, está quase deprê. Aí, né? Fica assim, de vez em quando eu vídeo daqui, fico vendo o Léo, né? O Léo todo sarado. Você vê que a mulher dele é feliz, né? Só que aqui feliz. Aí eu fico assim, meu Deus, como é que a Cláudia... sabe, o espelho é bom, porque espelho fala a verdade. É aquele negocinho caindo aqui, a perninha vai encruando, vai ficando... Que a Cláudia aguenta isso, meu Deus? Eu falo, não podia ser saradão? O outro aí que é anticristão, sarado, não tem explicação. Por que tudo cai? Sobe escada, cansaço. Por que a lavoura de um pastor não prospera e a lavoura de quem não é pastor prospera? Por que chove na horta dele, na minha não chove? Eu não tenho resposta. Coisas em nós não vão mudar quando nós tivermos resposta para tudo. Coisas em nós mudam quando, não tendo resposta para tudo, a gente diga, eu sei em quem eu tenho crido. O meu Redentor vive apesar de tudo. Eu não tenho resposta para tudo. Eu não tenho e nem tenho a pretensão. Um dia eu tentei pegar uma procuração da Santíssima Trindade, mas ele disse, não. Põe aí Deuteronômio 29. Isso é de um consolo extraordinário. Olha. Vamos ler comigo? As coisas encobertas são para quem? Para o Aldemir? São para você? Você que quer entender tudo, são para você? São para mim? São para minha mulher? São para o meu filho? Não! São para quem? Para quem? Para o Senhor nosso.
eu não entendo nada, está encoberto, mas Ele continua sendo o meu Deus, o nosso Deus. Porém, no entanto, entretanto, as reveladas são para quem, Miriam? Para nós, só para nós, os nossos filhos, para sempre, com o propósito de cumprirmos todas as palavras da lei. Deus só deixa você conhecer o que for necessário para você andar segundo o mandamento dele. Aleluia, oh glória. Qual o teu nome? Jacó queria saber de nós. Você está aqui querendo ter resposta. Sabe o que ele diz para você? Por que você quer saber? E diz o texto que Deus o abençoou ali. Foi ou não foi, Raquel? Está escrito ou não está? Vamos já ver? O verso 24, né, que eu falei, né? 29. Olha só. Tornou Jacó, dize, rogue-te, como te chamas? Qual foi a resposta que o anjo disse? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E fez o quê? Ué, não acharam não? Meu filho, minha filha, Gênesis 32, voltemos para o texto. Desculpa, minha filha, foi erro. Eu acho que eu não avisei, né? Ela está toda, tadinha, chega, está nervosa ali. Eu perdoo, perdoados são os teus pecados, minha filha. Eu te perdoo em nome de Jesus. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Olha só o que diz o verso 29 do 32. Vamos ler comigo ali? Está ali, ó. Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peça saber o teu nome. Como resposta, o anjo diz o quê? E disse-lhe: por que perguntas pelo meu nome? E fez o quê? Abençoou, sem que ele soubesse o que ele queria saber. E Deus abençoou. Vocês já estão entendendo, não estão? Mesmo não sabendo nada, Deus está te abençoando. E ali eu acho interessante a inteligência, a sabedoria como o texto foi escrito. Não disse simplesmente que o abençoou, disse que abençoou onde? Ali aonde? No Val de Jaboque. Naquele lugar que se ele pudesse, ele riscava na história dele. Deus dizia: é aí que eu vou te abençoar. Aleluias. Vou te abençoar nesse casamento, nesse trabalho, nesse processo que você está passando. E para mim fica claro que Deus não necessita de geografia favorável para nos abençoar. Deus não necessita de líderes mundiais para nos abençoar. Deus não necessariamente tem que nos tirar daqui para levar para os Estados Unidos para nos abençoar. Deus é poderoso para nos abençoar aqui, para contrariar tudo e dizer: eu é quem te dou a tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória. Essas coisas mudam em nós e são transformadas quando a gente para de fazer pergunta e é confrontado com perguntas que vindo dele vem. Jó queria entender um montão de coisa. Por quê? Sabe o que diz o texto sagrado? Que Deus começou a perguntar para ele. Em vez de fazer pergunta, deixa eu fazer pergunta para você. Você que duvida de mim, onde estavas tu quando eu criei todos os anjos do céu? Onde tu estavas quando eu criei todas as estrelas do céu? Onde estavas tu quando eu batizei cada uma dessas estrelas? Meu amigo, quando eu penso nisso, eu vejo a grandeza de Deus. Nenhuma máquina humana jamais conseguiu contar as estrelas do céu. Deus não somente sabe quantas estrelas há no céu, como chama cada uma delas pelo seu nome. Estrela Galáctea, Ora, gente, se esse Deus que conhece todas as incontáveis estrelas desse universo e multiverso chama cada uma delas pelo nome, quer dizer que Ele conhece. Ora, se Deus conhece o nome de cada estrela, como cada uma delas é, você acha que Deus não vai conhecer um ser humano onde moram cerca de 7,8 bilhões de seres humanos? Pode ser muito para você,
Mas ele não esqueceu o nome de ninguém daquele, sabe nome, CPF, endereço. Ele sabe que cada um aqui sonhou ontem e sabe o que cada um quer e precisa aqui. Aleluias. Ele esqueceu de você não, gente. Ele vai te abençoar aí. Aí ele vai te abençoar. Outra coisa que precisamos observar, essas coisas mudam em nós quando a gente entender que não há noite que dure para sempre. Você pode repetir, não há noite que dure para sempre. Acaba, gente, a noite acaba, por mais densa e longa que possa parecer. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu tive 2 terríveis e grandes noites na minha existência. Vou contar uma delas aqui, que foi uma das noites mais longas da minha história. Eu não era crente não, eu era um garoto. Tinha cerca de 15 anos de idade. Onde eu moro tem o campo de Jericinó, nós chamávamos, né, antigamente, de mata. Era um campo que pega ali de Mesquita, vai até Bangu, é muito grande, muito grande. E lá tem uma floresta muito frutífera para a época, e tinha uma diversidade biológica enorme. E a gente era tentado toda hora entrar ali na Gilmar para caçar preá, macaquinho. Outro dia o menino falou: pastor, o senhor comeu macaco? Meu Deus do céu, eu comi macaco. Foi melhor ter comido ele do que ele ter me comido. Estou vivo até aqui. Tenho o maior respeito pelo mico-leão dourado. Eu não encontrei nenhum na época, só os macaquinhos pequenininhos. Eu estava com fome, eu não aconselho ninguém a fazer isso com animal, mas na época eu pegava por fome, por necessidade. Preá, gambá, tatu, e tem gente, meu Deus, tatu, gambá, é gambá. Esse fedorento aí pra gente era cheiro de alfazema suíça, almíscar, né? Leite de rosa. Aí, a gente saía do Jericinó, vinha com aquele montão de bichinho amarrado assim, sabe, aqui pelo pescoço, né? E batendo assim o sangue em você, você chegava, sou caçador mesmo. Quando não era isso, era para pegar jamelão, coquinho de catarro, não sei se vocês conhecem. Aí, a Marcele, coquinho de catarro, coisa nojenta, para mim aquilo era filé mignon, manga carlotinha, manga espada, peixe, né? E vinha aí, meu irmão, tudo, passarinho, bom, cobra. Só que o nosso pai, o exército, prendia quem lá entrasse na época. E a ordem expressa do meu pai é o seguinte: se alguém entrar na mata, e se eu souber, vai tomar-lhe uma surra. Aí você fala, surra de pai. Você não conhece meu pai, gente. A surra do meu pai era uma tentativa explícita de homicídio. Não era brincadeira, não. Quando eu lembro do Isaías falando, Deus falando, e não há quem possa fazer escapar da minha mão, lembra? Operando eu, quem impedirá? Quando meu pai pegava a gente para bater, não havia quem pudesse fazer escapar da mão do meu pai. Minha irmã não sabe o que é isso, que foi a princesinha criada. Agora eu e Almi apanhamos igual tambureto de forró, meu filho. Era tentativa de homicídio mesmo. Estávamos eu e mais 3 amigos, eu, meu irmão Almi, Chiquinho e Bicudo. Em lugar pobre os nomes são esses assim, não tem Antônio Carlos não, é Bicudo, Treco, Ticó, Cajaca, é só assim. Fomos nós 4. Não conseguimos caçar nada. Nesse dia o mar não estava para caçador, a mata não estava para caçador. E era de tarde, sol escaldante. Temos que voltar. E avistamos 2 cavalos lá dentro pastando, soltos. Olhamos um para o outro, já achamos o nosso bonde de volta. Vamos de cavalo. Chegar na porta da mata, na hora de sair a gente larga. Pegamos o cavalo, viemos chotando, tinha uma árvore assim, cortava, viemos, chegou ali, o meu irmão chegou, subiu, aí o Bicudo subiu atrás dele e foi para o cavalo dele. Chegou a nossa vez. O Chiquinho chegou e subiu no cavalo e falou, monta você. Segurou aqui pelo cabelo do cavalo, monta.
Eu fui montar e montei errado. Eu tinha experiência com muita coisa, mas não tinha experiência com cavalo. Montei no dorso ali na costa, o cavalo começou a empinar e dar coice. Caímos do cavalo. Quebrei o braço entortou. Quebrei o braço. Essa luta aí, era de tarde, aquele sol de antigamente, sabe? E aí, meu irmão foi com o bicudo, ficamos eu e o Chiquinho. Além do braço quebrado, o Chiquinho veio falando no meu ouvido de lá até aqui: burro, não sabe subir no cavalo, burro, parece que luta da Zona Sul, burro, burro. Eu não posso nem brigar com ele, estou com o braço quebrado. Falei: sou burro mesmo, mas o dia que ficar bom, vou te pegar, olha só. Quando a gente foi saindo do Jericinó, não há nada, repita assim, não há nada tão ruim que não possa piorar. Quem é que vem? Os soldados do exército. Com as roupas verdes. Quando bateu perto de sair, estava igual Moisés, Canaã, logo ali. Bati o exército atrás da gente. Pensei em quem? No meu pai. Se eu sair daqui, meu pai não descobre que eu entrei no Jericinó. Se ele me prender, meu pai vai saber. Eu sofro no soldado, chego em casa, meu pai faz uma sopa de mim. Ele não vai me pegar não. Braço quebrado, e eles correndo, e eu correndo. Chiquinho foi para nessa hora, os amigos abandonam mesmo. Eu passei por uma cerca de arame farpado, e os soldados em cima de mim bateram a cara, eu correndo, pulei o muro, com uma mão, com um braço só, e outro aqui, para não cair. De vez em quando eu olhava para ver se o braço tinha ficado para trás, não, está aqui comigo ainda, vamos embora. Consegui chegar em casa. Botei um pano para ninguém ver, que o braço estava torto. Eu vou para o hospital? Se eu fosse para o hospital, assustado, eu não tinha muita estratégia, meu pai vai me matar no hospital. Falei, eu vou deixar essa noite passar. Cheguei em casa, meu pai chegou do trabalho, falei: Almir, não fala para ninguém não, com o braço torto, aquele negócio ali, sabe, só não deu fratura exposta, não deu. Vamos dormir. Falei: amanhã, vou dormir, amanhã quando ele sair para trabalhar, eu vou para o hospital e invento uma história. Meu amigo, a noite toda, ai, Almir, meu pai vai te quebrar. Eu não dormi um único segundo. Tudo isso para você entender o que Jacó passou essa noite, pode estar representando a noite de muita gente aqui. Almir fica comigo conversando, Almir, para ver se a noite passa. Almir: não, vou dormir, estou com muito sono. A noite inteira andando por um lugar que a gente gosta, a noite inteira, no escuro. Eu não podia acender luz, meu pai podia ver. Amanhece, nada. Ele foi lá para as 5 da manhã, meu pai se levantou e foi. Eu falei: eu estou indo para o hospital. Cheguei no ponto de ônibus, eu não tinha dinheiro, me dá carona, quebrei o braço. Chegou lá, o médico naquele tempo puxava, não sei como é que é hoje, sei que ele pegava assim, 2, segura, morde aqui. Aí mordi, pegava, puxava. Pensando que são esses médicos: oi, tudo bom? Como é que você está? Como é que foi a noite? Tudo bem? Tadinho de você, olha só. Não! Vem cá. O braço ficou ali. Gessou. Resumo da história. Foi seguramente a noite mais longa de toda a minha existência. Mas acabou. Passou. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu não sei o que você está passando, mas não existe noite que dure para sempre. Deus tem tido ciência do que você está passando. Ele está dizendo que você vai caminhar e vai sair dessa. Olha o que diz o texto, por favor. Verso 31, vamos ler comigo? Olha o que diz. Vamos ler agora juntos? Saiu, meu Deus, vamos lá. Saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. O sol vai nascer para você também. Tenha paciência que o sol vai nascer para você. Agora, essas coisas também mudam em nós, não somente quando a gente deixa de fazer perguntas, não somente quando a gente acredita que a noite pode acabar,
Mas essas coisas são transformadas e mudadas em nós, gatilhos são ativados em nós, quando Deus estilhaçar as nossas defesas. Sabe o que aconteceu aí? Deus tocou na estrutura dele, e ele, oh meu Deus, você percebeu que tem período na nossa vida que a gente cria um montão de fortaleza, de colunas, de pilares, aí vem Deus, toca, aí bala as estruturas, estilhaça as nossas defesas, mas o fato é que, mancando ou não, a gente vai sair dessa, você vai sair dessa. Aí cabe aquele provérbio antigamente, que não é bíblico, isso é um provérbio pagão, Deus aleja para não perder de vista. Aí sair mancando, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vamos ficar de pé? Essa noite vai acabar. Deus vai estilhaçar as suas defesas hoje e haverá de se revelar para você. Nós vamos estar louvando agora. Eu quero que você se abra mão de suas convicções, você dê razão a Deus, você dê razão à palavra de Deus. Enquanto eles se preparam aqui, vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, estou aqui para orar, Senhor, por mim e pelos meus irmãos. Estou aqui para te dar graças pela vida de cada um deles. Estou aqui para te louvar pelos tempos difíceis que às vezes nos sobrevêm. Às vezes nós enfrentamos noites tão densas, tão escuras, tão terríveis, que às vezes nos escapa até a esperança de viver. Mas eu estou aqui, Senhor, em nome de Jesus, para dizer para esses irmãos que o Senhor jamais se esqueceu de quem quer que seja, e que cada um de nós de vez em quando precisa passar por um val desse. Seja feita a tua vontade. Só te pedimos que tu tenhas de nós misericórdia, que tu nos poupe, Senhor, do pior sempre, em nome de Jesus. Vamos encerrar com esse louvor?